Bem, então deixa eu fazer o tradicional aviso a todos. Pessoal, como sempre, vou lembrar vocês que esse espaço aqui nosso é um espaço para a construção do conhecimento. Portanto, a presença de cada um de vocês é muito importante. Eu sei que vocês veem o vídeo depois, no dia seguinte, ou dias depois, e absorvem o que é dito, mas com isso vocês não contribuem com conhecimento, com construção do conhecimento. Hoje nós temos Frei Beto para a gente conversar sobre esperançar. Esperançar é do verbo esperançar mesmo, é um verbo que quer dizer criar esperança, trabalhar com esperança, viver com esperança. Esperança é algo de cada um, independente do grau de instrução, classe social, é o sonho, é a utopia. A presença de cada um de vocês vai fazer muita falta hoje aqui. Mas vamos seguindo com o Frei Beto, enquanto que as pessoas estão chegando, Frei Beto. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco. Agradeço muito. Eu, pelo menos, vou ter essa grata oportunidade de conversar com você a respeito de esperançar. Pois não, Frei Beto? Obrigado. Eu que agradeço o convite, Paulo. Agradeço também a todos e todas que nos acompanham e fico à disposição das provocações de vocês. Eu gosto muito do bate-bola, né? Que vocês me provoquem, façam perguntas. Isso me estimula muito. Pois é, então vou iniciar uma pergunta com uma última coisa, no último vídeo que eu vi seu, e que você falava que, por ser exatamente católico, né, ser um representante, inclusive, da Igreja Católica. Como é que é? Eu não vi. Ser um representante, inclusive, da Igreja Católica, como Frei. Não, eu não me considero representante de nada, mas enfim. Não disse que você disse isso. O que você disse vem logo a seguir. Você acreditava que você tinha um compromisso com uma luta política para uma construção de um mundo mais justo, mais ético e mais solidário, né? Que me parece que essa é a sua esperança, né? Quando você é a sua motivação de vida. Eu queria, porque normalmente as pessoas, quando falam de religião, elas falam de religião como se a religião fosse algo apolítico, né? Algo que não tivesse uma questão do dia a dia, de uma militância, de um trabalho, né, no dia a dia com o próximo, consigo mesmo. Eu queria que a gente começasse a conjugar esse verbo esperançar, exatamente como você vê essa sua missão que você se atribuiu na vida como frei, né? E também como ser político de tantas militâncias, de tantos anos, né? Você dedicou também a sua vida à militância política. Bem, Paulo, o verbo esperançar foi cunhado pelo professor Paulo Freire. Uhum. E ele fazia a distinção de esperança. Esperança é aquilo que a gente aguarda. Esperançar é aquilo que a gente provoca. Ou como diz a música do Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a força desse verbo vem justamente da ênfase no protagonismo que nós devemos ter na nossa militância. Agora, eu iniciei a militância muito cedo, aos 13 anos, por um acaso. Enfim, seria longo explicar aqui. E, ao ingressar na Ação Católica, na Juventude Estudantil Católica, naquela época, a Ação Católica era dividida em segmentos, o A, E, I, O, U, Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, né, pegando diferentes segmentos da sociedade. E a JEC era do movimento secundarista. E já sob influência dos dominicanos formados na França, que, por sua vez, foram influenciados
pela aliança entre cristãos e comunistas na resistência ao nazismo, na ocupação da França, já recebi ali uma formação muito progressista. E, portanto, eu nunca tive nenhum problema na minha fé cristã de considerar o marxismo o melhor método de análise da realidade. Nunca considerei o marxismo uma outra religião e não admito também que se considere o cristianismo uma outra ideologia. São coisas distintas e complementares. Então, isso me infundiu muita esperança de uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, principalmente alimentado pelas encíclicas do Papa João XXIII, depois do Papa Paulo VI, encíclicas muito progressistas, como a Mater et Magistra, como a Populare Progressio. Então, são documentos que vieram me alentando na minha militância cristã e, ao mesmo tempo, como eu atuava nas entidades, no movimento estudantil, sempre ao lado de companheiros marxistas, comunistas, a maioria deles ateus, isso, para mim, era sempre um alento, um aprendizado. Até que veio a ditadura e eu fui preso 2 vezes durante a ditadura. Primeira, em 1964, tudo isso está nos meus livros. Eu vou, para quem tiver interesse, basta acessar minha livraria virtual, que é Frei Beto, Beto com 2 T's, freibeto.org. Então, aí tem toda a relação dos meus livros, enfim, que podem até, inclusive, ser adquiridos e recebidos em casa pelo correio a preço mais barato. Mas, fechando parênteses comercial... Peraí, deixa eu só... Pessoal, eu estou anotando aqui nas mensagens o endereço da livraria do Frei Beto. Então, tá, vai lá, Frei Beto, repete para mim. freibeto.org. Não tem arroba no início? Não tem nada, só isso, freibeto.org. Tá, ok. Aí você acessa toda a coleção de livros, artigos, etc. Enfim, isso me veio muita esperança. Aí, durante o período da ditadura, fui preso primeiro em 1964, no Rio, junto com a direção da JUC, Juventude Universitária Católica, e a direção nacional da JEC, da qual eu fazia parte. E depois, nos anos de 69 a 73. E esse período mais longo de prisão me fez entender que eu não veria a sociedade pela qual sempre lutei e com a qual eu sonho. Mas eu não acredito que a humanidade tenha futuro dentro do sistema capitalista. O sistema capitalista, além de ser excessivamente excludente, provocar uma brutal desigualdade social, como o próprio termo do sistema diz, o capital está acima dos direitos humanos, ou seja, nenhum direito humano pode ser defendido de modo a prejudicar a acumulação privada do capital. Vide agora, por exemplo, as críticas feitas ao governo Lula pelo fato dele não querer pagar dividendos aos acionistas da Petrobras, ou pelo fato dele investir mais em educação, saúde, alimentação, que são direitos humanos básicos. E, no entanto, a grande mídia de direita, a grande mídia conservadora, chama isso de gasto, quando não é gasto, é investimento. Quando se investe em saúde, se evita onerar o SUS, porque quanto menos saúde preventiva, mais enfermidades crônicas que vão onerar lá na frente os cofres públicos. E isso vale também para a educação. Quanto menos educação, mais marginalidade, criminalidade e uma série de outros fatores
provocados pela falta de uma educação de qualidade. Então, de fato, caiu a ficha, né? Eu que esperava que o meu tempo histórico fosse coincidir com o meu tempo pessoal, eu veria o Brasil de futuro, até porque eu participei ativamente daquele processo anterior ao golpe militar de 1964, que esse ano está completando 60 anos, e é importante fazer memória desse período para que não se esqueça, né? Jamais esquecer, e porque o esquecimento pode levar à repetição. Então, é muito importante falarmos. Você aí, com sua ferramenta de comunicação, Paulo, deve tocar muito, excessivamente, no tema do golpe militar dos 60 anos que nós estamos comemorando, no sentido etimológico do verbo, né? Comemorar significa fazer memória, não confundir com celebrar, como muita gente faz. Em geral, se confunde comemorar com celebrar, não são sinônimos, né? Então, a questão de esperar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, caiu a ficha que eu não vou ver isso. Mas adotei uma postura na vida muito tranquila. Não vou participar da colheita, mas faço questão de morrer semente. É preciso que alguém semeie, alguém cultive, alguém, né, faça o seu trabalho de militância, para a gente poder, no futuro, ter uma sociedade mais equitativa, mais justa, mais livre. Enfim, um mundo melhor, porque, tal como o mundo caminha hoje, ele não tem futuro, seja pela brutal desigualdade, seja pelo desastre ecológico. A maneira como nós estamos tratando, nos últimos 200 anos, em função dessa mentalidade capitalista, a natureza, isso está colocando em risco a própria espécie humana. É bom a gente lembrar que a natureza tem 13,7 bilhões de anos, desde o Big Bang. Tudo que está à nossa volta veio da natureza, tudo, né? O nosso computador, a matéria-prima do nosso telefone celular, tudo aquilo que ergueu a casa ou apartamento no qual nos encontramos, tudo vem da natureza. Mas a natureza em nada precisa de nós. E ela, ao longo dos seus bilhões de anos de existência, de percurso, já extinguiu várias espécies vivas. Entre elas, a mais famosa são os dinossauros, há 70 milhões de anos atrás. E poderá, de novo, extinguir a espécie humana e prosseguir rumo ao seu futuro sem a nossa incômoda presença. Nós é que não podemos prescindir da natureza. Então, é muito importante esse alerta, essa consciência, esse esperançar, ou seja, abraçar uma atitude militante de construir um mundo melhor, né? De, dentro das possibilidades de cada um de nós, minar esse sistema ecocida, né? Do ponto de vista ecológico, destruição da natureza, e, ao mesmo tempo, genocida, que é a destruição da espécie humana, porque o nível de exclusão, pobreza, miséria no mundo chega a abarcar metade da população mundial, que são 4 bilhões de pessoas. Sim. Então, prosseguindo dentro dessa sua linha de De trabalho... novo, eu não vejo o seu rosto, Paulo. Alguma coisa acontece. Agora vejo. É que eu fico encostado mais atrás na cadeira. Tá bom. Mas, prosseguindo dentro desse seu raciocínio, hoje em dia a gente já tem, inclusive, formulado o que se chama necropolítica, né? Que vem ser o meio de governar, onde você vai escolher aqueles que, teoricamente, mereçam mais estar vivos do que outros. Nós vivemos aqui, recentemente, um exemplo muito forte, que foi o governo Bolsonaro, quando se negava a distribuir
vacinas para a população brasileira, e o que ele dizia através disso era pura e simplesmente: quem tiver dinheiro para comprar vacina, se vacine. Quem não tiver dinheiro, morra. Então, esse é um exemplo da necropolítica. Economistas imaginam que para a Terra alcançar uma sustentabilidade, nós temos que chegar em 2050 com menos 10% da população que tínhamos em 2020. Isso quer dizer que entre 2020 e 2050, além de morrer o mesmo número de pessoas que nasçam, é mais 700 milhões de pessoas. Então, isso é que você chama de ecocídio? Ecocídio é a destruição da natureza. Agora, essa necropolítica, ela é bastante paradoxal. Por quê? Porque não há como você selecionar quem vai viver e quem vai ser excluído. Até porque todos nós consumimos os mesmos alimentos. E os alimentos estão muito contaminados, principalmente aqui no Brasil, pelo agrotóxico, que é um veneno. E isso leva a aumento do câncer. E esse aumento não faz distinção de classe. Por quê? Porque o alimento que se compra na feira, o pobre, o rico, é o mesmo alimento, o alimento que se compra no supermercado é o mesmo alimento. E ainda que o rico compre alimentos sofisticados, mas eles também foram, em geral, ultraprocessados, ou seja, entrou uma carga excessiva de química para torná-los mais duráveis e mais atraentes. Então, um dos problemas hoje da população mundial é o consumo inadequado de alimentos envenenados. Envenenados pela contaminação que existe das terras, dos rios, da água, né? E do próprio ar, né? O excesso de gases venenosos que circulam na atmosfera. E nós temos um problema adicional, que é a não educação nutricional da nossa população. A população brasileira não tem a menor noção do que ingere. Pergunta a um jovem se ele tem noção de quais são os alimentos que contêm vitaminas. Fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. A CIA entrou aí no nosso negócio e fez uma intervenção aí. Você entendeu alguma coisa, Paulo? Não, pode continuar, pode continuar. Eu tenho a impressão que houve aí uma intervenção indevida. Pois é. Alguém quer nos sabotar. Mas, enfim, eu creio que essa é uma questão séria. A educação nutricional, principalmente nas escolas, isso deveria ser obrigatório. Primeiro, porque as pessoas não têm ideia nem do que são alimentos ultraprocessados. E segundo, é muito raro encontrar uma pessoa que tem ideia do percurso que o alimento faz no corpo humano. Sabemos que os dentes servem para embelezar a boca, porque não é muito agradável a gente ficar sem dentes. Mas, fora disso, não sabemos para que os dentes servem, para que a química da saliva serve, por que o alimento passa pela laringe, pela traqueia, por que passa pelo estômago e por 2 intestinos. Nada disso se ensina na escola e na família. Resultado, hoje nós temos no mundo quase 1 bilhão de famintos crônicos, mas temos 2 bilhões e 300 milhões de pessoas com obesidade mórbida. Porque as pessoas estão... Isso já é um problema de saúde pública para a Organização Mundial de Saúde. Os problemas estão... As pessoas estão ingerindo alimentos inadequadamente, seja na composição do alimento, seja na maneira de ingerir o alimento, por falta total, por ignorância total de como proceder em matéria de nutrição. Então, essa é uma questão muito séria que eu tenho assessorado a FAO nisso, e por isso chamo a atenção para esse detalhe.
Agora, Paulo, provoca o pessoal aí. Eu estou vendo aqui na minha tela poucas pessoas, mas não importa, porque eu imagino que tenham muitas, nem todas podem aparecer na tela, mas está aí a Regina Fátima, a Regina Célia, a Célia Oliveira, Tô- a Câmara, já, pessoal, e essas pessoas fazerem perguntas também. Eu gostaria de abrir o diálogo aí com o nosso público. pessoal, olha só. Se vocês não perguntarem, eu vou continuar conversando com o Frei Beto, que para mim é um imenso prazer. Então, assim, não fiquem inibidos, certo? Mas, Frei Beto, assim, vou prosseguir. E aí, como é que a gente faz para esperançar, Frei Beto, desse mundo de guerra, de desesperança, de uma crise de saúde mental absurda? Os remédios mais vendidos hoje na face da Terra são ansiolíticos, são remédios para distúrbio mental, um consumo de drogas psicodélicas em aumento espantoso, assustador. Como é que a gente faz para esperançar? Qual é a saída que você vê? Bem, primeira coisa para ter esperança é a gente estar enturmado, né? Sozinho em casa, dependendo do celular, não tem como suscitar esperança. Pelo contrário, o celular, as redes, né, digitais, que eu me recuso a chamar de sociais, porque elas provocam mais hostilidade que sociabilidade, então prefiro utilizar um nome técnico, elas são movidas a ódio, não por preconceito da minha parte. Basta ler um livro que está aí nas livrarias, de um autor chamado Max Fischer, da editora Todavia, chamado A Máquina do Caos, que é um grande especialista em informática, e ele mostra como funcionam as grandes plataformas, as big techs. Em resumo, vou dizer algo. Se eu perguntasse a todo o pessoal aqui que participa dessa live, o que você, dos últimos 5 anos, o que você mais guarda? Os elogios que recebeu ou as ofensas que recebeu? Eu tenho feito isso em atividades presenciais. De 80% a 90% das pessoas têm memória mais acentuada das ofensas que recebeu nos últimos 5 anos do que dos elogios que recebeu. Por quê? Porque as ofensas ferem, trazem marca, provocam ruptura. Então, as big techs descobriram que o ódio é um fator de dependência digital. Quanto mais animosidade, tanto mais tempo o usuário ficará ligado às redes. E, portanto, tanto mais tempo ele estará vulnerável à chuva de publicidade. Porque as redes não foram criadas para nos informar, nos entreter, foram criadas para vender produtos. Mas como ninguém liga a televisão ou liga uma rede digital para ver anúncio, então é preciso que tenha uma série de artifícios, entretenimentos, música, etc., para que a gente possa se tornar alvo do consumismo. E isso está provado. As redes hoje, elas criam uma doença já catalogada pela Organização Mundial de Saúde, que chama-se nomofobia. Existem, inclusive, terapeutas especializados no tratamento, que é a excessiva dependência do celular. Né? Pessoas que não desligam o celular nem quando vão dormir. Não se sabe por quê, mas é uma dependência. Não que alguém vá ligar para elas, é porque elas estão tão dependentes que acham que vão sair do mundo, vão morrer, vão, sei lá, ser excluídas do planeta, alguma coisa assim. E, portanto, não conseguem ter um sono adequado, né, saudável, porque estão sempre ligadas naquele aparelhinho. E esse aparelhinho é um espelho. Ele provoca dois grandes estímulos na nossa personalidade, o narcisismo e o individualismo. Né? Primeiro, porque eu estou protegido pela distância. Eu posso xingar quem eu quiser, falar o que eu quiser, inventar fake news, que eu estou protegido pela distância, o que eu não poderia fazer se eu estivesse num bar,
se eu estivesse numa reunião, se eu estivesse numa atividade social onde as pessoas sobre as quais eu falo detratando estariam ali presentes. E segundo, o narcisismo, né? Eu posto e quero ver como é que as pessoas reagiram à minha postagem. Então, fico excessivamente ligado. Portanto, voltando à sua pergunta, o esperançar depende muito, primeiro, da gente estar enturmado. Uma vez enturmado, tem um projeto social, um projeto político, mas tem um projeto de vida, né? É importante se enturmar ou num clube, ou num sindicato, ou num partido, ou numa atividade religiosa, porque, né, uma só andorinha não provoca verão. A gente tem que estar sempre agregado. E hoje as redes facilitam o isolamento, como também a próprio neoliberalismo. Quando a Margaret Thatcher decretou que a sociedade se reduz a duas instituições, o Estado e a família, e supostamente ela eliminou sindicatos, associações, enfim, todas as instituições intermediárias entre a família e o Estado. Então, isso veio ser reforçado pelo uso do telefone celular, pelo uso das redes, e, com isso, nós estamos vivendo um processo desagregador. Mas o que é mais grave, desagregador para nós que somos progressistas, para nós que devemos fomentar o esperançar, não desagregador para a direita, não desagregador para aqueles que defendem esse sistema necrófilo capitalista de desigualdade social, de exclusão social, de preconceito e discriminação. A prova disso foi a manifestação que o Bolsonaro promoveu na Avenida Paulista. E a minha esperança é que o pessoal progressista desse uma resposta, levando o dobro de pessoas à Avenida Paulista, mas nós perdemos a nossa capacidade de mobilização. E isso é muito preocupante e é muito grave. Eu espero agora que o governo, diante das últimas pesquisas, em que o prestígio do presidente decresceu, fique cheio de brios e tome consciência que, sem educação política do nosso povo, nós corremos o sério risco de perder as eleições municipais e as eleições de 2026, porque o povo brasileiro sofre 24 horas por dia um avassalador processo de deseducação política. E nós temos que fazer trabalho de educação política. É um equívoco pensar que políticas sociais mudam a cabeça do povo. Não mudam, né? Eu costumo dar vários exemplos, mas eu vou dar dois aqui. Dois municípios brasileiros governados pelo PT há 4 mandatos sucessivos e com excelentes políticas sociais implementadas nesses 2 municípios, que são Maricá, no Rio de Janeiro, e Ipatinga, em Minas Gerais, e o Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno, nos 2 municípios. Então, é de se perguntar, será que política social muda a cabeça do povo? Pelo menos esses 2 exemplos respondem que não. Tabaco, você quer fazer a tua pergunta? Gostaria, sim. Nós estamos aqui no Campo Belo, perto da Água Esprada, antiga favela do Buraco Quente. A gente está com um projeto de criar um núcleo de inclusão e reflexão. E é tipo o que o padre Júlio Lancelotti faz na Moca, tipo o que Renato Freitas faz em Curitiba. São iniciativas que buscam, eu não sei, eu sinto a necessidade de criar uma estrutura democrática, onde a base converse com quem toma a decisão de alocação de recurso. Porque eu participo do PSOL e eu sinto falta de comunicação dentro do partido. A gente precisa criar estruturas democráticas. O senhor poderia nos dar assim alguma ideia de alguma estrutura boa? Eu imaginei
fazer separação em times de 13 pessoas, e esses times elegeriam líderes, que elegeriam líderes, vai subindo a instância até chegar a quem está decidindo onde aloca o recurso. E a informação subiria e desceria com reuniões semanais de todo mundo. Quer dizer, seria presencial. Agora, eu não sei, eu sinto falta, e eu acho que não tem volta o uso de rede social. Eu acho que tem que ter o contato presencial, mas eu acho que tem que ser aliado com as redes sociais. Agora, não sei, tudo a se pensar. Gostaria da sua opinião. Não, Tabacô, a minha opinião é simples. Bem, primeiro eu acho que as duas medidas, né, o presencial e o virtual, porque muitas vezes as pessoas, por muitas razões, principalmente nas grandes cidades, têm dificuldade de se mobilizar para ir numa reunião, etc. Mas pode fazer isso pelas redes digitais, e que nós, progressistas, lidamos mal com isso. Ainda não fomos capazes de formar trincheiras digitais eficientes, né, de grande alcance, como a direita tem feito. Agora, eu concordo plenamente contigo. Os nossos partidos progressistas, eles não têm instâncias de funcionamento democrático, embora tenha o discurso democrático. Você veja o próprio orçamento participativo. Ele existe, mas ele é muito menos aplicado hoje do que há 20 anos atrás, né? Se aplicava muito mais. Eu me lembro do Olívio Dutra, quando era prefeito de Porto Alegre, ele me contou que havia um bairro de periferia, população carente, em que se foi lá discutir onde aplicar o orçamento reservado para a população daquele bairro. E a prefeitura tinha já feito um levantamento das necessidades do bairro e concluído que ali faltava um posto de saúde ou um hospital, porque cada vez que uma pessoa ali ficava doente, ela precisaria ser transportada para um local distante, de modo a ser atendida. Então, que deveria haver ali um posto de saúde, algum atendimento de saúde. Mas, partindo do princípio democrático de que cabia à população do bairro decidir o que fazer com aquele dinheiro, então nem o prefeito, nem os secretários, ninguém manifestou que, olha, nós achamos que aqui falta um posto de saúde. Ninguém disse isso. Apenas era uma avaliação interna da prefeitura. E lá houve muita discussão e, afinal, uma votação. E o que ganhou? Queremos um campo de futebol. O prefeito e os secretários voltaram para casa decepcionados, porque a população queria um campo de futebol e, com aquele dinheiro, se fez um campo de futebol. Pois bem, 2 anos depois, numa avaliação, chegou-se à conclusão que aquela população estava coberta de razão. O campo de futebol reduziu drasticamente o nível de violência no bairro, porque a garotada começou a se dedicar ao esporte, muita gente frequentando ali para fazer festas, confraternizações, peças de teatro, ou seja, o campo de futebol virou o respiradouro daquela comunidade sufocada pelos barracos, etc. Então, e isso reduziu o índice de pessoas adoecidas, porque era um espaço saudável, era um espaço onde as pessoas se exercitavam, etc. Então, é para ver isso, né? Quer dizer, o povo tem a sua sabedoria, mas a gente é muito marcado pelo elitismo. Muitas vezes, até políticos que vieram do meio do povão, com o tempo, eles são encerados, né? Sei lá, passa uma tintura de elitismo neles e já não querem consultar o povo. Mas você tem toda a razão. Era preciso, por exemplo, nos processos eleitorais dos partidos, como o PSOL, como o PT,
sempre consultar as bases, né? E muitas vezes os atuais eleitos não querem que se consulte as bases porque temem que as bases venham a escolher outro candidato. E, portanto, ele terá que voltar à sua atividade profissional antiga antes de ser eleito ou se aposentar, etc., né? Então, você tem toda a razão. A luta pela democracia interna nos partidos é uma luta infidável e, ao mesmo tempo, sem muitos resultados históricos. Há um sociólogo famoso na sociologia, mas pouco conhecido no Brasil, chamado Robert Michels, que era alemão, né, que nasceu no século XIX e morreu na Itália em 1936. Ele escreveu um livro que é considerado clássico, chamado Sociologia dos Partidos Políticos. E a tese do Michels é uma tese curiosa. Ele diz o seguinte: toda instituição que nasce revolucionária, progressista, inovadora, na medida em que ela cresce, ela se burocratiza. E na medida em que ela se burocratiza, ela vai perdendo o seu alento originário e ela vai sendo cooptada pelo sistema burguês. Isso é muito impressionante. Ele cita, inclusive, como um dos exemplos, ainda, né, muito recente na época dele, que era a burocratização do Partido Comunista da União Soviética, ou seja, o stalinismo. Como é que aquele partido que deveria ser expressão do povo organizado se transformou no inverso, imposição da cúpula, principalmente do Stalin, ao povo soviético. Então, esse é um desafio muito grande, né, que ainda ninguém encontrou resposta. O Gramsci tentou encontrar respostas, mas os partidos são todos muito progressistas enquanto eles estão na oposição, enquanto eles não ocupam funções de governo. Mas no momento que eles ocupam as funções de governo, eles tendem a ser cooptados pela democracia burguesa, por várias razões. Eu vou citar duas razões. Primeiro, porque precisam de dinheiro, e dinheiro quem tem é a elite, né? A esquerda não tem dinheiro. Então, você tem que fazer concessões à elite para poder assegurar a sua próxima reeleição, ou a sua própria eleição, né? Primeiro mandato. E segundo, para você atuar na legalidade, você está sempre precisando fazer composições. E é bom lembrar que, por mais que a esquerda tenha ocupado funções de governo, a esquerda nunca ocupou o poder, né? O poder no Brasil está na mão de uma elite que jamais cedeu esse espaço ou foi ameaçada nesse seu espaço. E, quando preciso, ela suprime a democracia, ou, como eu digo, a democrisia, né? Porque é um misto de democracia com hipocrisia, para poder impor o seu jogo. Emília, a sua vez. Boa noite. Boa Ótimas noite. explicações, estou gostando muito. Então, eu fui dirigente sindical por 10 anos dos sindicatos bancários, da antiga Confederação Nacional dos Bancários, e depois eu entrei numa outra área, como educadora ambiental, trabalhando com carroceiros, catadores avulsos, daqueles que cortam o carro, botam aquela coisa em cima, uma grade, para poder fazer a coleta, né? E o último projeto acabou faz uns 8 anos, mas eu continuo indo lá, faço atividades de jogos cooperativos. O pessoal é um bairro que praticamente 99% da população que vive no Jardim Aracati são catadores e catadoras, né, avulsos. E assim, eu fico muito chocada, né, que na maior capital do país a gente só tem 5% dos recicláveis que volta para a cadeia produtiva. O resto vai tudo, vai uma destinação incorreta, né?
Então, assim, e quando a gente faz trabalho com o pessoal, a gente vai nos bairros e faz fidelização, com folderzinho, com selinho, coleta seletiva, eu participo, né? E eles falam, o pessoal fala que, que a população identifica eles como lixo. Eles catam lixo, então eles são lixo. Que absurdo, né? Que absurdo. Mas assim, de todo jeito, eu fico assim, sem entender como que pode a gente não avançar nisso. É lógico que com essa prefeitura que a gente tem aqui em São Paulo, super retrógrada, fascista, né? Não tem cabimento você só ter 900 catadores que estão em cooperativas conveniadas com a prefeitura. O resto está tudo fora, né? São catadores avulsos, a grande maioria, né? E assim, o que eu penso é que você tem que botar o pé no barro para conversar com a população, para estar com eles lá, pensando junto, né? E buscando soluções, né? Que nem agora, a gente já vai fazer, acho que uns 5 ou 6 meses, que a gente conseguiu para uma cooperativa lá da Leopoldina, Vira-Lata, fosse uma vez por semana buscar alguns materiais de algumas pessoas, né? Porque eles não têm espaço para guardar, né? Então, eles distribuíram uns bags, né? E algumas pessoas estão conseguindo participar. Muitos gostariam de participar, mas nem todos conseguem ter um espaço para guardar, né? Mas é uma primeira iniciativa de tentar fazer uma venda conjunta e conseguir um preço bem melhor do que vender para o ferro velho, né? E tem sido muito importante, mesmo essas iniciativas pequenas, mas eles conseguem perceber a diferença, né, no valor do vidro, da PET, dessas outras coisas, né? E, e é isso. Agora, sim, eu não perco as esperanças, apesar que eu já estou bem, né? Estou com quase 70 anos e continuo aí na batalha, mas, assim, de acreditar que um mundo melhor é possível, né? Que um mundo mais solidário. Inclusive, no Jardim Aracati, tem uma ONG que chama ARCO, que tem ajuda da Suíça, que é uma ONG que é o oásis naquela região. Eles fazem com azulejo colorido, desenhos, a escola toda é toda cheia de desenhos, né? E trabalham de uma forma participativa, com uma outra visão de educação, né? E, e é isso, né? E gostaria da tua opinião, eu sei que o senhor é super comprometido nas questões ambientais e ver como estamos atrasados, né? Emília, a gente está atrasado porque uma questão como essa, né, do encaminhamento dos dejetos, teria que ser objeto de política pública, e não Sim, de iniciativas espontâneas de grupos como cooperativas de catadores, etc. sim. Teria que ter uma política pública em âmbito nacional, assim como tem leis de trânsito, né? E elas são nacionais, em qualquer Uhum. lugar que eu vá dirigir, eu tenho que seguir as mesmas regras. Deveria haver também para esse setor e para outros, mas vamos focar nesse setor, uma política nacional de reciclagem, reaproveitamento, encaminhamento adequado e exemplos de como os materiais reciclados são utilmente reaproveitados, né, para várias atividades muito importantes, como construção de casas, fazer uma série de substituir uma série de produtos que muitas vezes nós temos que arrancar da natureza com violência, com inadequação, e os mesmos objetos,
poderiam ser feitos de material reciclado. Por exemplo, um pequeno exemplo, né? Na nossa paróquia, na Igreja São Domingos, a gente faz coleta de tampinhas de garrafas PET, né? Garrafas plásticas. Por quê? Porque o plástico da tampa, todos nós sabemos, é distinto, ele é mais rígido que o plástico da garrafa, e, portanto, ele tem um valor muito maior. E quando se manda para uma central essa coleta, isso é devolvido em cadeira de rodas para pessoas carentes. Então, a gente sempre faz essa coleta de tampinhas, né? As pessoas usam refrigerante, água mineral e jogam a tampinha no lixo. E eu sempre peço aos amigos, não, guardem, ponham num saco plástico, depois me entreguem. Peço também em restaurantes, porque isso se transforma depois em cadeiras de rodas para pessoas que necessitam desse instrumento. Então, o que falta é uma política pública que propague isso, né? E deveria também estar inserido nas escolas. As crianças são muito sensíveis a essas questões, inclusive que costumam puxar a orelha dos pais na questão do desperdício de água, de energia, do trato com a natureza. Isso, sabe, deveria ser matéria de anúncio na televisão, para a gente poder, né, nas redes, para poder criar uma outra cultura. Não vamos mudar toda a sociedade, mas pelo menos vamos aumentar muito o índice, fora desses 5% de reaproveitamento dos dejetos, né? É um absurdo, é um escândalo, num país desse tamanho, com tantos recursos, a gente ter apenas... Agora, esses exemplos também, como você falou aí, desse bairro, chama Acari, que chama... Como é que chama? Jardim Aracati, é fundão do M. Aracati, Boimirim, Zona Sul, extremo sul. Exatamente. Então, esses exemplos também deveriam ser propagados. Claro que a gente não vai esperar que a iniciativa privada faça, mas o sistema de comunicação do governo federal, por exemplo, é muito efetivo, né? É muito mais poderoso do que a população tem ideia. A EBC, a Empresa Brasil Comunicação, do governo federal, quase ninguém que eu encontro sabe do que eu vou dizer. Ela é mais poderosa que a TV Globo, o Sistema Globo de televisão. Tem mais capacidade de emitir ondas curtas do que a Globo. A Voz do Brasil, por exemplo, de segunda a sexta, ela é escutada por 70 milhões de pessoas, né? Então, o potencial é muito grande, mas, infelizmente, ainda a comunicação é lenta. E as TVs não são atrativas ao público, né? Não se faz programas muito atrativos, pouca gente assiste a TV Brasil, Canal 2, também tem outros, né? O 3, o 4, enfim, um fala de saúde, outro fala de educação, pouca gente sabe disso. E é uma pena, porque caberia ao próprio governo, com o recurso que ele tem em mãos, propagar. Isso é que, a meu ver, é o esperançar. Se a gente quer ter esperança, é preciso que as pessoas comecem, pelo menos, a ter esperança. Depois que a gente tem esperança, é que a gente se torna protagonista. Aí que entra o esperançar, né? Isso seria fundamental. Mas a Isa Maria está levantando a mão aí e ela quer também fazer uma pergunta. Vamos lá, Isa. Isa, 2 minutinhos antes de você, só para te lembrar, Frei Beto, o Brasil é o segundo país no mundo em reciclagem de lata de alumínio. Ou seja, é o segundo, já há muitos anos, não é só de agora. Mas por causa das pessoas em situação de rua, né, Paulo? Isso. Por causa, só por isso, não é porque então, só porque tem é possível. cooperativa. Estou dizendo só para mostrar que é possível, só isso. Sim, sem dúvida. Oi, boa noite, Paulo. Boa noite a todos, especialmente a Frei Beto, que sou uma pessoa que acompanha o seu trabalho há muitos e muitos anos. Frei Beto, eu moro atualmente aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos aqui uma experiência que eu acho assim, modelo
para essa questão que vocês estavam conversando. Existia um bairro chamado, existia não, existem, um bairro chamado Mãe Luísa, talvez o senhor conheça. Como é que chama? Mãe Luísa. Mãe Luísa. Não É conheço. uma espécie de morro, Sei. não tão alto como os do Rio de Janeiro, mas para a nossa cidade, que é uma cidade plana, ele é um morro, tem uma elevação, e há algum tempo atrás era considerado o bairro mais violento da cidade, mais perigoso, entre aspas. Por quê, né? Não existia nenhum tipo de preocupação com políticas públicas voltadas para essa comunidade. E aí tinha lá uma paróquia com o padre Sabino. O padre Sabino é uma pessoa muito politizada, muito, digamos assim, uma pessoa com capacidade de liderança muito grande. Ele, junto com algumas pessoas que tinham, digamos assim, uma visão também mais progressista, entre as quais alguns colegas meus e eu mesmo, como médica e tudo, a gente conseguiu realmente, aos poucos, organizar a comunidade através de suas lideranças. E percebemos, claro que em função da liderança do padre, criar um espaço de lazer e de sociabilidade. Porque a gente fez um breve levantamento para saber a percepção dessas pessoas sobre o que elas tinham como visões do que seria melhor para elas e o que mais as incomodavam. E o que a gente percebeu é que elas falavam muito que elas não tinham mais com quem contar, elas não tinham mais uma pessoa que ela tivesse possibilidade de falar quando tinha problemas. E, em outras palavras, o esgarçamento social, das relações de sociabilidade. Isso aparecia em primeiro lugar. E estava muito relacionado com queixas de sofrimento psíquico, de insônia, de nervosismo, de irritabilidade, de queixas somáticas, e muito acompanhado também de medo. As pessoas tinham medo de deixar seus filhos brincarem na rua, porque naquele momento, realmente, o narcotráfico estava começando a ser dono daquele território. Eles que mandavam. Então, a partir de determinado horário, a gente, como médico, não podia mais entrar na comunidade. Só até as 4 horas da tarde, porque depois disso era o domínio deles. Então, eles que definiam normas, regras, né? E o que podia a comunidade ou não fazer. Na hora que se fez esse espaço de lazer, fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Orquestra Sinfônica foi até lá fazer apresentações e, sobretudo, criou uma escola de música, uma escola para formar crianças e adolescentes a tocar instrumentos de uma sinfônica. Então, hoje, nós temos uma sinfônica em Mãe Luísa. Nós temos uma praça fantástica, onde as pessoas fazem festas, jogam, entendeu? E criou, novamente, espírito de comunidade. Aí, o que aconteceu? O tal do narcotráfico se recolheu. Eles ainda têm áreas que eles dominam, mas é tudo ali para dentro. Ninguém, não é mais o domínio, entendeu, deles. Eles estão lá isolados. Agora, nós tivemos uma coisa que a gente pôde contar, que também foi importante naquele contexto, que foi o apoio do prefeito, que era uma pessoa que tinha uma certa visão, ele não era progressista, mas tinha uma visão muito importante sobre a importância da cultura. E aí nós trouxemos para ele essas propostas, e ele fez muitas obras de infraestrutura, porque toda vida que chovia forte na cidade, caíam casas, caía tudo lá de cima, era um desastre. Então, ele fez uma escadaria, uma infraestrutura fantástica para que a água da chuva pudesse ser canalizada e não provocar mais desastres, né? Ele conseguiu reestruturar também algumas casas que tinham perdido, né, a parte da base, enfim. E hoje, 20 anos depois, essa experiência ela ainda é
um modelo, porque ela está cada vez mais forte. Porque nesses espaços comunitários, existe, de fato, agora, independente da gente, independente do padre que faleceu, infelizmente, e da gente, eles se reúnem sistematicamente. Eles definem o que é melhor para eles, decidem, eles têm mobilização para poder pressionar o prefeito, apesar do prefeito atual ser bolsonarista. Mas eles têm força, eles vão para a prefeitura municipal, eles vão para a Assembleia, para a Câmara Municipal, e pressionam para participar do orçamento, né, participativo. É a comunidade que mais participa. Agora, eu queria dizer que, no momento atual, nós vivemos um momento que a questão das comunicações, como já foi dito aqui, ela tem um peso muito importante a partir dessas redes sociais. E a esquerda, ela está muito atrasada no que diz respeito a isso. Existe uma coisa antiga, mas que ainda funciona muito, que o povo ainda escuta muito, que é o rádio. As rádios comunitárias, elas não foram valorizadas pelo PT. Nós fizemos um trabalho a nível nacional para tentar criar rádios comunitárias e botar na mão de lideranças progressistas. O PT foi contra. Foi contra, na época. Todo mundo sem entender por quê. Entendeu? As rádios comunitárias hoje estão na mão dos neopentecostais. E eles estão fazendo um trabalho cotidiano. Eles falam assim, eu assisto por curiosidade às vezes, eles chegam e dizem, dona fulana, dona Lourdinha, a senhora está aí passando necessidade, amanhã vamos na sua casa, dona Lourdinha, se sinta abençoada. Olha, a pessoa está na pior, se sentindo abandonada. Ouve seu nome na rádio e vê que o pastor falou e vai na sua casa. Isso está faltando ser feito, entendeu? Esse trabalho de ir na casa das pessoas, no lugar onde elas vivem, e chegar com as rádios comunitárias, criar espaços reflexivos de emancipação que não se faz mais. A esquerda fica o tempo todo fazendo alianças pelo alto, preocupados em ter governabilidade e se afasta da base. Então, isso é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. Eu vejo realmente, como o senhor falou há pouco, que se a gente não cuidar disso muito bem e a tempo, nós vamos perder as próximas eleições municipais. Vamos perder. Doutora Isa, a senhora acaba de mostrar o que é esperançar, né? Ou seja, o pessoal aí desse morno ficou esperando apenas que as coisas melhorassem. Eles tomaram iniciativa, pressionaram o poder público, obtiveram, né, conquistas efetivas. E essa experiência ela precisa ser divulgada, precisa suscitar lá no pessoal a ideia de um documentário, de um livro, de alguma coisa, sabe, que realmente propague essa experiência fantástica. Já foi publicado, só que teve mais repercussão no exterior do que aqui, do que no Brasil. Mas é importantíssimo isso, porque é a prova que quando o povo se organiza, realmente ele consegue conquistas fundamentais. O que é preciso é ter um grupo indutor, né? Como teve esse padre aí, como às vezes é um partido, uma associação de moradores, enfim, mas tendo um grupo indutor, as coisas vão para frente. Ou seja, eu acho que essa é uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Se eu quero um mundo melhor, a que tipo de grupo eu estou presencialmente vinculado, fazendo algum trabalho efetivo para melhorar esse mundo, né? Porque não adianta eu ficar olhando a janela, seja pelo meu celular, seja pela televisão, vendo, né, como Carolina, vendo o que passa na rua. Eu preciso sair de casa, pôr o pé no chão e caminhar junto com as pessoas. Então, é muito importante que cada um de nós crie um vínculo efetivo com alguma forma coletiva, comunitária de luta social, seja identitária, seja ecológica, seja religiosa, não importa, mas que seja tendo em vista um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor. É possível, sim,
fazer esse trabalho. É uma questão de pedagogia, né? Aí está o nosso Paulo Freire, que nós precisamos cada vez mais tirar da prateleira e colocar na prática. Eu considero, já disse e repito aqui, que acho que o trabalho de educação política do nosso povo hoje é o fundamental, né? Porque os espaços de deseducação, principalmente no meio dos setores mais vulneráveis da sociedade, tem sido muito ocupado por essa deseducação política que os fundamentalistas católicos e pentecostais andam fazendo por aí, né? Ou seja, naturalização da desigualdade, da opressão, da homofobia, da misoginia, todas as formas de preconceito são naturalizadas, como se fossem normais, por essa ideologia do sistema capitalista, da ideologia da direita, que, sobretudo através do sentimento religioso do povo, que é muito forte, né, vai fundo. E a esquerda, historicamente, cometeu o gravíssimo erro de descartar o fenômeno religioso, com preconceito, né, com, inclusive, interpretações equivocadas do velho Marx. A religião ópio do povo. É tirar o texto fora do contexto, porque, ao mesmo tempo que o Marx fala que é ópio do povo, ele fala que é o grito de uma sociedade calada, é o coração de uma sociedade sem coração, enfim. Ele mostra dialeticamente o seu lado positivo e negativo, o que, aliás, historicamente, só o Fidel, quando me concedeu aquela entrevista contida no livro Fidel à Religião, 1985, né, livro este que hoje está publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, foi o primeiro dirigente comunista no poder que fez essa distinção. A religião é como a política, pode servir para libertar, pode servir para oprimir. Não que em si ela seja opressora. Depende da maneira como isso é abordado, né? E o próprio Engels escreveu um livro, O Cristianismo Primitivo, em que ele fala que os primeiros cristãos foram os primeiros comunistas. Exatamente. Né? E o pessoal da tradição marxista colocou esse livro debaixo do tapete. Eu encontrei vários comunistas mundo afora que nunca tinham ouvido falar nesse livro, por causa do preconceito. Esse preconceito fez com que o povo se afastasse da esquerda, né? Então, a questão de... Tem dois grandes desafios hoje para a esquerda brasileira: lidar com as trincheiras digitais e lidar com o fenômeno religioso. Isso, porque não há sistema de sentido na vida do ser humano mais abrangente do que o religioso. É o único que explica como é que o universo foi criado, o que acontece depois que a gente morre, é o único que entra no mais íntimo, né? Se eu tenho uma desavença com a senhora, então como é que a gente vai se reconciliar, perdoar, enfim, é um sistema muito, muito abrangente. Não há outro. Exatamente. Tanto, se você perguntar à sua faxineira, o garagista, uma pessoa simples do campo, o que você pensa da vida, do mundo, certamente lhe dará uma resposta em categorias religiosas. Com certeza. E aí, deixa eu só falar uma coisinha bem rapidinha, Paulo. Diga-me. Lá na Zona Sul, onde eu vou com os carroceiros e catadoras, lá o Milton Leite é daquela região, quer dizer, aparece lá num café da manhã, tal, pede o voto e dá um, né? E as Assembleias de Deus. Tem uma igrejinha de Assembleia de Deus em cada esquina, assim, uma coisa pequenininha, tal, e é muito cheio de preconceito a Assembleia de Deus, né? Porque não pode isso, não pode aquilo, não aceita homossexual, não aceita um monte de coisa, né? E eles entraram assim com tudo na periferia, né? Pelo menos nesse bairro que eu vou, até fiz amizade com um pastor lá que eu precisava usar a sala para fazer reunião numa época, e o pastor até um dos pastores era
bacana, mas tem outros lá que, nossa, tem a visão muito estreita, sabe, assim, muito preconceituoso, e eles ocuparam espaço, quer dizer, espaço vazio não existe, né? É super ocupado. E é isso, infelizmente, né? Mas a gente continua fazendo o trabalho, mas tem pastores bons também, apesar de ser da Assembleia de Deus, que eu, na verdade, acabei ficando com preconceito dessa igreja, porque eu vi cada coisa assim, sabe, assim, do pessoal contar que foi expulso por causa de tal, que não é hétero, por causa de não sei de quê, né? Então, assim, eu acabei ficando com preconceito, né? Mas tem uns pastores melhores, mas eles Tem, ocuparam tem, todo espaço. tem muito pastor progressista aí, Tem, mas não lá na precisa. região não tem muito não, viu, É, que nem me Boi-Mirim, é. alguns só. Parece que a doutora Isa queria falar, Paulo. Está me ouvindo, Paulo? Parece que o Paulo não está me ouvindo, né? Você está me ouvindo, Paulo? Estou lhe ouvindo, sim, Beto. Na doutora Isa queria falar, mas eu acho que ela se ausentou, né? Não sei. Não, é porque eu tinha falado já. Eu tinha acabado de Já tinha falar. falado. Tudo bem. Então, vou lhe contar uma história que talvez você conheça, que ratifica tudo isso que você está falando. Você conhece a história da Islândia? Não, não sei, não. Não? Então, é o seguinte: no início da década de 90, quando foi montada a União Europeia, a Islândia tinha um grupo de jovens e adolescentes que mais consumiam drogas legais e ilegais de todo o mercado comum europeu. E aí eles fizeram um estudo, né? Lá no mercado comum europeu tem dentro dele o Observatório de Drogas e Drogas Adições, que é um observatório que é baseado em Portugal, que a gente copia, nós existimos como cópia deles, para elaborarem políticas públicas para o consumo de substâncias psicoativas em todo o mercado comum europeu. Então, eles trabalharam junto e montaram uma política lá na Islândia, que era uma política onde misturava a política de Bruce Alexander e a política de Paulo Freire, né, que são muito próximas, todas as duas, embora trabalhem em temas diferentes, né? O Bruce trabalha com questão de substâncias psicoativas, o Paulo Freire com educação, mas eles misturaram as duas. Em 20 anos, eles passaram a ser o país que tinha juventudes, grupos de jovens e adolescentes que menos consumiam drogas legais e ilegais. E todo o investimento deles foi baseado em um único princípio: estimular os jovens a terem uma participação intensa social. Então, como isso foi feito? Eles passaram a oferecer uma bolsa em valor, em remuneração financeira para o jovem que praticasse atividades em grupo, seja na área cultural, dança, etc., seja na área esportiva, né? Qualquer coisa. Não sei se você se lembra, na Copa do Mundo da Rússia de 2018, a Islândia estava lá, era a única seleção que foi até as quartas e finais, oitavas, onde tinha parte do grupo que era amador. O goleiro era motorista de ônibus e o técnico era dentista. E, além disso, instituíram em todas as escolas da Islândia o que Paulo Freire e Gadotti montaram, que era a escola cidadã, né? Que não a escola de transferência de conhecimento, mas uma escola preocupada em formação de cidadãos. Então, qual era o grande diferencial lá na Islândia? Periodicamente, no caso dele, foi uma vez por mês no início, depois passou a ser bimestral, todos os frequentadores da escola, ou seja, se você era família e tinha um aluno naquela escola, os pais tinham que ir à escola, participar da reunião e discutir os problemas no entorno da escola. E no mês seguinte, a reunião seria aberta com as propostas da escola para solucionar aqueles problemas. Então, a queixa, por exemplo, não era isso, mas eu vou dar um exemplo só, trazendo isso para o contexto brasileiro. Estava havendo muita pichação no entorno da escola. Então, cabia a escola se reunir e, nessas reuniões, fazer uma proposta, depois, na reunião seguinte, fazer uma proposta de como reduzir a pichação
no entorno da escola, né? Então, isso mudou completamente o perfil do jovem, do adolescente islandês, né? E a ponto de ter vários dados sociais que mudaram drasticamente. O índice de suicídio caiu totalmente, eram várias questões. Isso é o que você chama de esperançar? É isso que eu chamo de esperançar. Você, ao contar esse caso aí, excelente, eu não conhecia, não sabia disso. Eu lembro de um episódio quando Paulo Freire era secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da Luísa Erundina. Antes da Erundina, o prefeito foi o Jânio Quadros, e havia muito apedrejamento dos grupos escolares. E o Paulo mandou fazer uma investigação por que os grupos escolares, as escolas de ensino fundamental, eram apedrejadas. Quem fazia isso? Descobriram que eram alunos que haviam sido expulsos da escola por indisciplina. Então, Paulo submeteu o magistério a um treinamento, dizendo o seguinte: olha, esses garotos, essas garotas, eles estão aqui para serem educados e não para serem castigados. E vetou qualquer expulsão. Isso é um desafio para nós, educadores. É muito cômodo, muito simples você ter um aluno e expulsá-lo da escola, porque alguma coisa na cabeça desse menino diz para ele o seguinte: você está fora da escola, você está fora da vida, porque sem um mínimo de instrução não se pode ser nada na vida, né? Você vai estar condenado à pobreza extrema. Bem, aconteceu numa escola o seguinte episódio: a professora entrou em classe, os alunos já estavam em classe, e todos riam muito e, ao mesmo tempo, disfarçavam e olhavam para um colega que estava sentado lá no fundo. A professora percebeu que havia alguma coisa estranha ali naquele ambiente e conseguiu saber que o menino tinha levado um revólver 38 sem munição para a sala de aula. E ela, já preparada pelo Paulo Freire, em vez de expulsar o menino, tirá-lo da classe, falou: você trouxe um revólver? Eu trouxe. E você mostrou para os seus colegas? Mostrei. Justamente todo mundo rindo, porque ele tinha mostrado. Quando a professora se aproximava, ele escondeu o revólver. Falou: mas eu também tenho o direito de ver. Eu quero ver como é que é um revólver. Eu nunca vi um 38, eu nunca vi um revólver, nunca peguei. Você pode trazer aqui na frente? O menino levou lá na frente. Então. E a professora perguntou para ele: onde é que você conseguiu esse revólver? É do meu pai. Ele disse tranquilamente: do meu pai. Ótimo. Então falou: essa semana você não vai sentar no fundo, você vai sentar aqui do meu lado. Claro, né? Tudo que o menino queria era chamar a atenção, ser alvo da atenção dos colegas. E aí a equipe de psicólogos e psicólogas da escola foi à casa do menino, que morava numa favela. E o pai já tinha descoberto que o menino tinha levado o revólver, já tinha dado uma surra no menino. Então, conversaram com o pai sobre, né, o perigo da arma e tal, sem recriminar. Ele era um traficante, o pai era um traficante. E, a partir daí, esse menino foi se integrando normalmente ali, né, na turma, e aconteceu um fenômeno que criou muita dor de cabeça para o Paulo Freire, que foi o tráfico passou a dar proteção às escolas da região, né? Evitar que tivesse roubo, apedrejamento, ele passou a dar proteção. E o secretário de Segurança, que era do Estado, ficou muito irritado e acusando o Paulo Freire de cumplicidade com o tráfico. Ele falou: não, se existe o tráfico, o problema não é meu, o problema é seu. Você que é o chefe da polícia, não sou eu. Né? O que eu tenho é que cuidar da educação das pessoas. E se eles estão se ocupando em defender as escolas, eles estão fazendo algo positivo, bem-vindos, né? Já que a polícia de você não garante a segurança nas escolas.
Esse é o primeiro caso. O segundo caso é algo que eu digo recorrentemente, que causa certo impacto, mas tem muito a ver com o nosso tema do esperançar. Todo dependente de droga é um místico em potencial. Por que é uma pessoa mística? É uma pessoa que descobriu que a felicidade está dentro e não fora dela. É o grande desafio dos místicos, um São Francisco, uma Teresa de Ávila, um São João da Cruz, um Edith Stein, são pessoas que descobriram que a felicidade é, sobretudo, uma experiência subjetiva, espiritual. Se você tiver um filho viciado em drogas e der a ele 10 milhões de reais para ele sair da droga, ele vai torrar os 10 milhões de reais em drogas. Por quê? Porque quando ele se droga, ele entra num estado de euforia, de alegria, de harmonia interior que a droga produz pelas modificações que provoca na química do cérebro, mas que também é produzido pela experiência mística. A diferença entre os dois é que a droga cria uma dependência e, em seguida, passado o seu efeito, cria uma enorme frustração, uma enorme depressão, agressividade, etc. Enquanto a experiência mística não, ela só deixa uma grande saudade, né? Porque ela não é também permanente. Então, essa constatação, que é uma constatação terapêutica, mostra muito bem isso que você, Paulo, acabou de falar da Islândia. Ou seja, quando você tem esperança, quando você está engajado no projeto social, você não precisa da droga. Você realmente prescinde, sabe, desse recurso. Por que o maior mercado de drogas do planeta são os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos incutiram na cabeça de quase toda aquela população que a felicidade reside na soma dos prazeres, e dos prazeres causados pelo consumismo. Então, as pessoas consomem, mas como o desejo é infinito, né, e por mais consumo que você faça, isso necessariamente não te abastece espiritualmente, até pelo contrário, né? Então as pessoas recorrem à droga, que é uma forma de dar um tempo nessa ansiedade, nessa ambição, nesse processo necrófilo, né, de buscar uma realidade paralela em que me faça ter um alívio diante do sufoco de uma sociedade obsessivamente consumista, obsessivamente competitiva, e onde as pessoas vivem uma enorme solidão, porque não há amizade, há interesses, há um jogo de interesses. Então, daí também, né, voltando àquela questão da obesidade mórbida, o maior número de obesos mórbidos estão nos Estados Unidos, porque as pessoas tentam preencher com a boca, né, o que não consegue preencher no coração. Então, eu creio que isso também é muito importante no esperançar. Quer dizer, você tendo ideal, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando eu vou falar para alunos do ensino médio, muitas vezes me perguntam, no seu tempo, quando você era da nossa idade, adolescente, havia muita droga? Eu digo, não, havia drogas, mas não eram muitas, eram raras e poucas as pessoas que curtiam droga. Agora eu tenho uma explicação, porque eu sou de uma geração viciada em utopia. A gente injetava utopia na veia, a gente injetava utopia no coração, na cabeça. A gente não queria mudar o Brasil, a gente queria mudar o mundo. A gente lutava contra uma ditadura militar, sabe? Então, quando a gente é viciado em utopia, a gente não precisa se drogar. Isso aí já preenche totalmente, né, até o nosso sonho
porque a droga faz viajar. A gente viajava no sonho de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais livre. Então, Frei Beto, uma curiosidade, né? Como é que você olha, olhando para trás, né, e vendo que a nossa geração, a minha, a sua, produziu 1968, produziu Woodstock, produziu Paz e Amor, produziu tanta coisa, um mundo de coisas, buscando exatamente esse mundo, onde esse mundo fosse mais justo, mais ético, mais solidário, né? E a gente olha para os nossos netos estão voltando exatamente para todo o fundamentalismo, a direita crescendo no mundo inteiro, tudo aquilo que a gente combateu tanto, tudo aquilo que a gente lutou, né? Che Guevara, Fidel Castro, tantos e tantos outros. Isso está parecendo água escorrendo pela mão e a gente não consegue segurar, não consegue trazer de volta. Como é que você olha para isso? Bem, primeiro eu tenho um axioma muito importante, né? Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Então, esse axioma, para mim, é fundamental, né? Guardemos o pessimismo para dias melhores. Segundo, vá num assentamento ou acampamento do MST, que você vai ver o inverso. Está cheio de jovens lá, vibrantes, lutando, idealistas. Vá visitar a escola Florestan Fernandes em Guararema, em São Paulo, aqui em São Paulo, ou vá visitar a escola Paulo Freire, aqui em São Paulo, do Levante Popular da Juventude. Ou seja, não vamos considerar que essa juventude está perdida. Tem muita gente atuante, tem muita gente aí nos morros, nas favelas, criando músicas com bastante crítica social. Aliás, esse é um bom recurso. Eu morei 5 anos numa favela em Vitória, e a experiência que eu trago é essa. Você colocar lá no centro comunitário, sábado vai ter aqui um debate político, não vai ninguém. Agora, coloca lá, vai ter uma oficina de música, lota. Lota. Mas você pega exatamente isso que foi dito aí da música, né? Que a doutora Isa explicou, através da mãe Emília também, através da música você consegue mobilizar essa garotada toda. E tem letras de todos os níveis, desde a música popular brasileira aos emicidas da vida aí, que são muito críticas à sociedade. Então, é importante, sabe, você olha, vamos aprender essa letra, mas vamos analisar o conteúdo, prestar atenção no que significa. E por aí se faz um trabalho político excelente, se pode fazer um trabalho político. Agora, é evidente que você tem toda uma classe média, uma classe alta, que está alienada, que está, sabe, porque a pressão do sistema, que o sistema coloca o seu modelito consumista, o seu modelito elitista, preconceituoso, discriminatório, e as pessoas vão vestindo. O normal no mundo não é ser de esquerda, é ser de direita, né? O mundo é de direita, a ideologia é de direita. Agora, por que hoje a direita saiu do armário, como muitos falam? O mundo sempre foi de direita, mas antes, o professor Antônio Cândido falou isso muito bem, que o socialismo melhor trouxe para a humanidade não foi o que aconteceu nos países socialistas, foi o que aconteceu na Europa Ocidental, em que a classe trabalhadora passou a ter um altíssimo nível de vida, porque o temor da ameaça comunista fez com que a burguesia cedesse os anéis para não perder os dedos. Uma vez que o Muro de Berlim caiu, acabou o medo. E essa gente hoje dá a cara a tapa e sai expondo, né? Com toda a sua violência discriminatória, opressão. E essa semana houve um caso aqui em São Paulo que é absolutamente chocante. Um pai foi buscar o filho na creche e encontrou o filho branco dando um abraço numa coleguinha negra. E o pai do menino agrediu a menina. Agrediu a menina. Quer dizer, sabe, para mim, assim, que humanidade é essa? Como é que se pode chegar nesse nível?
né? Imagina a cabeça desse filho, a cabeça dessa criança. É uma coisa realmente espantosa você vê esse tipo de exemplo. Em Ribeirão Preto, um senhor de idade entra de mãos dadas num shopping com um rapaz e são espancados por um grupo de jovens. E era pai e filho, né? Então, por aí vai. Ainda que não fossem, né? Tinham que ser respeitados na sua orientação sexual, nas suas opções. Mas, enfim, a gente está realmente num mundo... É isso, eu não vejo... O meu esperançar é num mundo diferente, porque na sociedade capitalista eu não vejo nenhuma esperança de futuro. Ela só vai piorar a espécie humana. Não tem jeito de humanizar o capitalismo, de melhorar, não tem jeito. Ou ele um dia colapsa, não sei se... Eu tenho muita esperança que a questão ecológica, sabe, produza esse colapso, porque como ela não faz distinção de classe, né? A ecologia é que nem voo internacional de Guarulhos para Londres. Você tem uma aeronave que está dividida em primeira classe, classe executiva e classe econômica, mas na hora que cai todo mundo junto, sofre do mesmo jeito, não tem distinção de classe, né? E isso que a ecologia faz hoje, não tem alguém que respira o ar puro e o outro que respira contaminado, todo mundo respira o mesmo, né? Todo mundo ingere os mesmos alimentos. Então, pode ser que, por essa questão ecológica, o capitalismo apresse a sua agonia. Vamos ver. É o meu esperançar também que isso venha a acontecer, mas é preciso a gente dar um empurrãozinho. Isso ajuda muito. Tem dois aspectos que contribuem, né, dois dados que contribuem com o que você está falando, que, primeiro, hoje, o país que tem o maior número de população de rua é os Estados Unidos. A cidade que tem o maior número de população de rua, estou falando percentualmente, não numericamente, é Nova York. Depois é a União Europeia. A União Europeia hoje tem mais população de rua do que o Brasil, percentualmente, de novo falando, né? E, por último, você já viu uma entrevista do Elon Musk falando sobre o futuro daqui a 5, 10 anos, sobre o desemprego em massa que vai haver mundial? Você conhece essa entrevista dele? Não conheço. Não? Então, 2 minutinhos só que eu vou... É um vídeo de 1 minuto. Eu vou colocar ele no vídeo para depois a gente conversar sobre ele, que vai de encontro ao que a gente está falando. Porque ele é o maior capitalista do mundo, né? O homem mais rico do mundo. Então, 2 minutos só. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately... Vocês estão vendo o vídeo? Vemos nitidamente. Sim, sim. Então, vamos lá. Fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you
what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. Querem que repita ou não precisa? Não, tá bom. Então, isso pode ser uma introdução para você quando o capitalismo está ele mesmo se consumindo de dentro para fora? Eu acho que, primeiro, que eu defendo também a renda básica universal, ou aqui no caso do Brasil, né, a tese aí do Eduardo Suplicy, que há décadas fala disso, defendo totalmente. Eu acho que todos deveriam ter essa renda básica, né? Agora, eu discordo do Elon Musk quando ele fala que tudo vai ficar barato e todos vão poder comprar. Primeiro que não tem dinheiro para comprar, né? Ainda que fique barato. Segundo que as necessidades das pessoas não são necessariamente daquilo que a indústria vai produzir. Eu acho que é muito mais daquilo que a agricultura vai produzir. As pessoas precisam se alimentar, né? As pessoas precisam comer. E isso não há robô que faça. Faz sim. Hein? Está fazendo sim. É. Tá fazendo. Toda a agricultura está sendo automatizada. Sim, a agricultura está sendo automatizada, mas eu acho que você não pode fazer numa linha de produção de uma fábrica alface, sabe, batata, tomate. Continua. A linha de produção está sendo toda automatizada. O nível de agricultura do agronegócio é basicamente zero. Sim, precisa de terra, tanto que eles estão aí, né, com ganância. Terra, invadindo nações indígenas. A questão é a proporção entre o número de oferta de trabalho a ser oferecido num futuro muito breve. O Elon Musk, em outra entrevista a seguir dessa, ele fala que de 5 a 10 anos a fábrica dele, Tesla, vai estar produzindo 1 bilhão de robôs para trabalhar em fábricas. Ele pretende, daqui a 2 anos, ter a fábrica dele toda robotizada. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Eu, quando cheguei em São Bernardo do Campo, fim dos anos 70, a Volkswagen tinha 25 mil trabalhadores. E quando eu saí em 2002, tinha 5 mil. Pois é. Por causa da automação. Né? Isso. Então, 20 mil empregos foram perdidos ali. Mas, enfim, não sei se... O fato é o seguinte, nós teremos, com o desemprego, um aumento exponencial da violência urbana. Isso não há a menor dúvida. Com certeza. E essa violência não faz distinção de classe, não. Até pelo contrário. Você veja o caso dos refugiados pelo mundo. Eles vão quebrando as fronteiras onde elas estiverem, inclusive nos Estados Unidos. Está aí o desespero do Biden e o desespero do Trump. Ainda que tomem todas as providências, mas como a corrupção fala mais forte, você tem, eu conheço bem esse detalhe, na fronteira com o México você tem os coiotes oficiais, que são aqueles atravessadores, e os coiotes paralelos, não oficiais. Os não oficiais pegam o seu dinheiro, te roubam e te deixam na mão da polícia. Os oficiais não, a coisa funciona como tráfico de droga, que só pega pé de chinelo. Os grandes controladores nunca são presos. Né? Então, não sei como o sistema vai lidar com isso, com esse grande contingente de pessoas desempregadas e precisando sobreviver. Né? Sim, o Elon Musk traduz isso na renda básica universal. Não, aí eu concordo. Se tiver uma renda básica universal, muito bom. Né? Agora, o sistema vai aceitar isso? Você vê que aqui no Brasil não estão aceitando nem a reforma tributária, quanto mais renda básica. Né? Sim. Isa, você quer? Isa, vai lá, Isa. Não, só complementando essas suas falas, Pedro, que de fato a produção, a forma como
né, a indústria e os tipos mesmo na agricultura, ela está se encaminhando crescentemente para a exclusão da mão de obra. É tudo quase automatizado hoje em dia na agricultura do agronegócio, né? Só que esse agronegócio, ele só se preocupa com o quê? Com a exportação, ele não se preocupa com alimentar o povo brasileiro. Quem alimenta o povo brasileiro, sobretudo a produção do MSC, né? E alguns outros agricultores familiares. Então, quando o Elon Musk fala dessa renda mínima ou renda básica, ele já está pensando que o capitalismo que ele defende, e é um dos principais representantes no mundo, né, que não prescinde de mão de obra, ou chamado, como a gente chamava antigamente, de mercado, mão de obra de reserva, né, que é aquele exército industrial de reserva, que é aquele grupo da população de trabalhadores que fica desempregado, mas que exerce uma pressão, né, sobre o capitalismo. E que, em função disso, o capitalismo pode pagar menos, pode tirar direitos, né? Então, quando ele fala isso, é porque ele está anunciando, em outras palavras, nós não podemos ter ameaças, porque ele sabe que vai aumentar o número de pessoas desempregadas, população de rua, a violência vai aumentar também o poder do narcotráfico, que é uma coisa que ninguém está falando, né, muito, mas o narcotráfico hoje está dominando grande parte de países, né? Aqui mesmo na América do Sul, a gente está vendo países que foram tomados praticamente pelo narcotráfico. Eles têm exércitos maiores do que exércitos do Estado, né? Por quê? Porque nesses países não houve realmente um Estado preocupado em ter e desenvolver políticas públicas, ou porque houve interferência americana que impediu o desenvolvimento industrial desses países, porque são formas novas de colonialismo, né, com exploração das riquezas minerais, e estão nem aí para a questão da sociedade, né, da população desses países. Então, isso vai trazer, em outras palavras, vai trazer um risco à sobrevivência desse próprio capitalismo. Então, não pensem que ele está sendo legal, né, está sendo visionário. Não, ele está pensando em defender seus próprios interesses, né? Agora, tem um movimento muito importante, inclusive internacional, liderado por uma indiana, que eu não lembro o nome dela agora, e ela foi, enfim, uma das pioneiras em falar da importância desse novo tipo de agricultura voltada para a preservação de uma diversidade maior e, sobretudo, da preservação de sementes originais. Porque o que acontece hoje é que o agronegócio ele compra as sementes já geneticamente produzidas e que onde essa cultura é produzida, não nasce abelha, não fica inseto que reproduz a planta, e até mesmo o meio ambiente que circula essas propriedades sofre consequências, né, dessa falta de biodiversidade. Então, a gente tem que ver, quer dizer, que se por um lado tem essa perspectiva meio distópica da sociedade, mas sempre há uma resistência, sempre tem movimentos de resistência para que se possa mudar, né, um pouco essa ordem das coisas. Tem um filme que acho que vocês todos devem ter assistido, acho que é Olhar para Cima, Olhando para Cima, uma coisa assim, que é um pouco essa distopia, né, mostrando como que a sociedade pode evoluir para essa distopia. Eu prefiro ter esperança de que não haja essa distopia, apesar de ela estar ameaçando a gente aí, crescimento da extrema-direita, com cada vez mais distância, né, entre os grandes bilionários, até trilionários, e a maioria da população do mundo, né, muitas guerras, muitas disputas geopolíticas. Eu ainda acredito que a gente possa, talvez minha geração não veja mais, mas que a gente está vendo que, apesar da alienação dos jovens, tem um grupo de jovens
também muito ativos e muito conscientes, e desponta aí, que estão começando a criar novas formas de organização. Sim, eu queria chamar a atenção para um detalhe sobre algo que eu falei há pouco tempo atrás, que é da União Europeia ter um número percentualmente falando maior de população de rua que o Brasil. Isso quer dizer que o grau de instrução hoje já não é um fator determinante para a população se tornar ou não população de rua. No Brasil, por exemplo, o índice de crescimento de população de rua com nível superior é maior do que o índice de crescimento de população de rua de analfabetos. Né? Um dos fatores disso é que o surgimento da inteligência artificial vai substituir uma série de profissões tradicionais que nunca se imaginou que poderia deixar de existir, as tende a substituir. E, principalmente, dentro das empresas, as profissões que tomam decisões. A inteligência artificial vai poder tomar tais decisões, causando um desemprego muito alto entre altos executivos. E me parece que essa é uma efetiva preocupação da necessidade de interrupção das pesquisas em torno da inteligência artificial, né? Porque os pesquisadores são exatamente aqueles que vão ser primeiro afetados. Né? Prova disso, repito, é o fato da União Europeia ter maior população de rua que o Brasil. Só uma coisinha, o filme que eu me referi chama-se O Mundo Depois de Nós. Não sei se vocês assistiram. Não, eu não assisti, não. Está na Netflix já. Eu assisti no cinema, mas vale a pena. É uma distopia, mas é bem interessante, porque faz uma reflexão um pouco. É interessante, vou anotar aqui. Eu também. Pessoal, ninguém mais tem nenhuma... Cláudia, você levantou a mão 2 vezes, Cláudia. Você não tem nada a colocar para o Frei Beto? Eu acho que eu não tenho nada muito relevante, Paulo, na real. Oi, boa noite, pessoal. Então, tá bom. Então, coloca algo irrelevante. Vai, Cláudia. Tá, vamos lá, então. Bem irrelevante, hein? Que vergonha. Não, é que eu fiquei só pensando, assim, né, quando o Frei falava, e daí ele trouxe ali a questão da questão da política pública, né? Daí eu fiquei pensando, assim, né, e daqui a pouco me corrija se eu pensei errado, ou vamos ver se faz sentido essa ideia, que é a questão da falta de identificação das pessoas com a pauta, me remete muito isso, sabe? Porque daí o que gera uma incompreensão ou não adesão às políticas públicas. É meio que uma pergunta isso, né, Frei Beto, enfim, e todo mundo que está aqui com a gente. Às vezes, claro, às vezes a gente não é familiarizado ou não tem consciência de algumas... Não é que não tenha consciência, sente na pele, mas não consegue reproduzir ou produzir aquela ideia formada, né, da situação que está, uma situação de fome, por exemplo, né? Às vezes a gente não tem conhecimento de tudo que nos leva a estar nessa situação e sai dando murro em ponta de faca. Daí eu fiquei pensando se essa falta de identificação das pessoas com as pautas, do mais simples, né, enfim, principalmente o mais simples, que não se identifica, e por conta dessa incompreensão é que não se aderem a políticas públicas, é que elas não fazem sucesso, se falta a percepção das pessoas nesse sentido, porque numa das falas que ele havia feito, que o Frei havia feito, falou a respeito de que é possível sim mudar, mas que daqui a pouco, né, não é que a política, daí não sei se eu entendi certo, mas não é uma política de governo que vai mudar, mas uma política de Estado, algo fixo, algo sólido, né, que gere mudanças mesmo. Mas daí, quando se trata de política de Estado, fica muito mais difícil ainda garantir, né? Pensando em tudo, pensando em todas as coisas que a gente falou até agora, de alimentação, de questão de descarte de resíduo, de cuidado. E fiquei pensando também que quando eu falo, estou trazendo essas questões aí, me veio muito em mente, eu ouvi bastante essa semana, eu ouvi um podcast, pessoal, que veio muito ao encontro do que o Paulo trazia ali, de dados, né, de pesquisas, a respeito de como os jovens estão, a nova geração, né, de 95 para cá, está mais
não é conservadora, assim, sabe? Mas ela traz traços. E daí não quer dizer que ela não seja progressista, mas o que os analistas que estavam vendo essa pesquisa diziam é que não dá para dizer que essas pessoas, elas são de direita ou são de esquerda. De fato, têm comportamentos muito conservadores, mas que há uma necessidade de escuta, né, nisso tudo, dessas pessoas, elas precisam ser escutadas. E também ouvi nessa semana a respeito da questão da inclusão de mais frutas, mais verduras na cesta básica, e as pessoas que debatiam isso no podcast que eu estava ouvindo, elas diziam, por causa que comer o barato sai caro, a gente diz que é caro comprar comida saudável, mas é muito mais caro viver, como é que eles diziam? É muito mais caro para a tua saúde, para a tua vida, tu comer algo que é muito processado, enfim. Inclusive trataram dessa questão de que às vezes as pessoas nem têm noção do que de fato é o tal processado, sabe? Mas o que me questionava é porque, beleza, eu concordo, as pessoas sabem que as coisas fazem mal, só que a fome é urgente, né, cara? A fome é muito urgente, sabe? É muito difícil pensar a longo prazo, quando tu tem que botar comida, quando tu precisa pensar em compras por uma semana e não só para 3 dias, sabe? Daí é óbvio que esse estímulo, né, ainda assim é elogiável a atitude, né, do governo, enfim, de estar colocando muito mais fruta e verdura e pensando na região, inclusive, né, eles estão pensando em todos os tipos de fruta e verdura de acordo com o que é produzido nas regiões. Então, cresceu bastante, assim, os itens, né, mas, e daí isso, obviamente, vai estar levando também ao barateio. O mercado vai ter que se adaptar, né, a quem produz o alimento, enfim, vai ter que se adaptar para tornar esses itens acessíveis. Mas é demorado, né? É muito complicado, eu acho demorado, assim, a curto prazo, é difícil pensar nessa mudança. Daí fica todas as questões, ou seja, eu só vim trazer dúvidas, que a gente tem muitos desafios. Uma vez eu vi uma palestra sua, Frei, aqui em Caxias do Sul, eu sou de Caxias. Era um dia muito frio, mas você disse que não estava tão frio, inclusive. Foi recente, foi ano passado. E daí, na ocasião, o senhor trouxe o exemplo da sua mãe, né, que acho que ela tinha receitas, ela fazia o registro, não me lembro, mas vinha de novo com essa lógica, né, de que você trouxe várias vezes ao longo da sua fala, de que é do comunitário, né, do envolver a comunidade do teu grupo, né, porque só assim, daqui a pouco a gente consegue, eu não digo fazer rachaduras assim, sabe, numa parede grande, mas consegue pelo menos se fortalecer para poder pensar em outras coisas, para poder pensar junto, propor coisas juntos. Enfim, eu acho que eu só me embananei, viu, Paulo? Tu me deu um momento aí para eu confundir a cabeça das pessoas, falei várias coisas, mas o que eu quis dizer é isso, é que eu acho que a gente tem necessidades muito urgentes e que às vezes é essa urgência que faz com que a gente não compreenda algumas coisas. É muito difícil, né? Tu tá ganhando conhecimento ali, né? Acessando coisas, mas são muitas coisas para lutar. E daí, quando tu vê, por mais que você saiba o porquê de você estar sofrendo, você sofre por não conseguir mudar esse quadro. Enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Desculpa as coisas todas. É isso aí, Cláudia. Obrigado. Bela intervenção. É isso. A gente não vai participar da colheita, mas precisa plantar semente, né? Lá no futuro, outras gerações vão colher. Isso é fundamental. Então, você estava naquela polêmica palestra em Caxias do Sul, que eu fui proibido de falar no Sim. Colégio das Freiras, e a universidade abriu espaço, e apesar do frio e da chuva, estava lotado, né? Foi muito... bem bonito. Muito obrigada por você ter vindo. Foi bem polêmico. Bem polêmico, exatamente. Mas, enfim, já estou acostumado, isso faz parte. Eu sou daqueles que há um certo tipo de pessoa, se me elogia, eu começo a perguntar onde é que eu errei, né? Então, é isso. Quando me criticam, eu me sinto satisfeito, sinal de que eu estou no caminho certo, pelo menos no caminho que me agrada e que reforça o meu esperançar. Frei Beto, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao fim. Eu preciso chegar ao fim, Paulo, porque, como ele disse, eu abri uma exceção para você. Eu nunca faço live de mais de 1 hora.
Pois é, mas foi muito bom. Muito, muito obrigado. Você não se lembra, mas nós trabalhamos juntos no primeiro governo Lula, na implantação do Fome Zero. Ah, é? Você trabalhava em qual setor? Eu trabalhava subordinado ao Roberto. Lembra do Roberto, um gerente Da Caixa Econômica? da Caixa Econômica, exatamente. Ah, pois é. Lembro do Roberto, sim. Que Isso. fim levou o Roberto? Roberto é um arquiteto aposentado em Porto Alegre. Né? Comprou uma casa que estava desabando, restaurou toda a casa. Pois é, e aposentou, e eu continuo aí trabalhando. 80 anos, enfim. Pois é, Isso eu tenho aqui me 70. mantém cheio de esperançar. Eu também, eu também. É, Com 72, continuo trabalhando. Depois eu tenho 70. é isso. Certo. Agradeço muito, obrigado. Paulo. Obrigado a todo mundo aí que nos Perfeito. acompanhou, que Deus nos abençoe, coragem, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Tá certo. Um abraço. Muito grande bom, pra todos. obrigada. Um abraço. Muito Tchau. obrigado. Até logo. Adorei.